Hidrólise de cátions, de cátion e ânion. No vídeo passado a gente discutiu em um momento a hidrólise do cátion e outro a hidrólise do ânion, né? Agora a gente vai ver a hidrólise do cátion e do ânion, né? Um sal que vai sofrer hidrólise tanto o cátion quanto o ânion. Como visto, cátions diferentes de metais alcalinos e alcalinos terrosos sofrem hidrólise, e ânions gerados de ácidos fracos ou moderados também se hidrolisam. Se um sal foi formado da reação de um ácido e base fraco, ele deverá sofrer hidrólise. Usaremos o hipoclorito de amônio como exemplo, tá? Aqui a fórmula do hipoclorito de amônio, tá? Aqui em água vai formar uma base fraca, o hidróxido de amônio, e um ácido fraco, o ácido hipocloroso. O sal encontra-se totalmente dissociado em NH4+ e ClO-. A base NH4OH, por ser fraca, será escrita em função da amônia, tá? A gente está escrevendo, né? Lembrando que o hidróxido de amônio é formado a partir da amônia em água, né? Borbulhando amônia em água. A gente escreve o hidróxido de amônio a partir da amônia, tá bem? E o ácido hipocloroso é um ácido fraco. Assim, a reação na forma iônica vai ficar o sal aqui, ó, NH4+ e o íon hipoclorito, água, formando, né, NH4OH, que nós vamos escrever como amônia e água, tá? O hidróxido de amônio e o ácido hipocloroso, que é um ácido fraco, tá bem? Isso aqui também é uma base fraca. Muito bem. Perceba que não tem nenhuma substância em comum, fora a água, né? Que o solvente já não entraria, não tem mais nenhuma substância em comum para ser cortada, né? Para o equilíbrio acima, ó, a constante de hidrólise vai ser dada pela concentração de amônio, vezes a concentração do ácido hipocloroso, dividido pela concentração do NH4+ e do ClO-, que são substâncias, são íons, né? E esse é um eletrólito forte, é um sal. Tá aqui, tá bem? Tá ok? A constante da hidrólise está aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? O mesmo procedimento que a gente estava fazendo das outras vezes, multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo fator, para não alterar em si este valor, tá bom? E encontrar outras relações. Olha só. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por concentração de H+ vezes OH-, ambos, certo? Eu não vou mudar o valor da constante de hidrólise. Mas olha só o que a gente pode obter daqui, ó. Concentração da amônia dividido pela concentração dos íons amônio e OH-, tá? Isso aqui é 1 sobre a constante da base, é o inverso da constante da base, tá bom? Se tiver dúvidas, pergunte, né? E aqui também, a concentração do ácido hipocloroso dividido por seus íons é o contrário da constante do ácido. Então, o inverso, né, da constante do ácido, 1 sobre Ka. Então, o que está em verde aqui é 1 sobre Kb, o que está em vermelho, 1 sobre Ka. H+ vezes OH- é a constante da água, né, Kw. Então, observe que a constante de hidrólise para um sal que sofre hidrólise, tanto o cátion quanto o ânion, é o valor de Kw dividido por Ka vezes Kb, tá certo? Em sais em que somente o cátion sofre hidrólise, o pH resultante é ácido, e é tanto mais ácido quanto mais fraco for a base conjugada do cátion, tá bem? Em sais em que somente o ânion sofre hidrólise, o pH resultante é alcalino, e é tanto mais alcalino quanto mais fraco for o ácido conjugado do ânion. Em sais em que ânion e cátion sofrem hidrólise, o pH será mais próximo do neutro e penderá para pouco ácido se o ácido conjugado possuir K maior que o Kb da base conjugada. Para ser fracamente alcalino, o valor de Kb deve ser maior que o de Ka, tá bem? Observe o exemplo abaixo. Então, nós colocamos aqui como exemplo cianeto de amônio. Tem um cátion que vai sofrer hidrólise e um ânion que também vai sofrer hidrólise, formando água, hidróxido de amônio,
NH3 e água, né? E HCN, que é um ácido fraco. Se a gente for escrever a constante de hidrólise, vai ser a concentração do NH3 vezes a concentração do HCN, dividido pela concentração do íon NH4+, e do íon cianeto, porque é um eletrólito forte. Da mesma forma, multiplicando por H+ e OH- no numerador e no denominador, eu vou encontrar aqui concentração da amônia, concentração do amônio e OH- é 1 sobre Kb. Concentração do HCN dividido por concentração do Cn- e do H+ é 1 sobre Ka. E H+ e OH-, da mesma forma de pensar, é a constante da água. O valor do Ka vale 4,9 vezes 10 a menos 10 e do Kb 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá? Essa constante de hidrólise, se for calculada, vai valer 1,13. Tá bom? Ó, a constante de hidrólise vai valer 10 a menos 14, que é o Kw da água, dividido por Ka vezes Kb. Esse valor vai dar 1,13. E o que isso significa? Este valor indica que as concentrações entre os íons NH4+ e Cn- em solução são próximas das concentrações do NH4OH e do HCN. Tá bem? Então a gente tem uma hidrólise bastante forte aqui quando eu tenho tanto o cátion quanto o ânion ocorrendo. Se comparado às outras hidrólises, essa é mais voltada aos produtos que as demais. O pH será ligeiramente alcalino, uma vez que o Kb tem 1,8 vezes 10 a menos 5 de valor, né? Ó, aqui, tá? É maior que o valor de Ka, que tem o valor de 4,9 vezes 10 a menos 10. Tá bem? Estude. Tente fazer a reação de hidrólise do metilamônio e determine KH, certo? Constante de hidrólise. Tá aqui o fluoreto de metil. Esqueci de colocar fluoreto aqui, tá? Fluoreto de metilamônio, certo? Então, tenta fazer o esquema de hidrólise dele, determinar se o pH vai ser mais próximo do ácido ou da base. Aqui uns dados para te ajudar. Constante de acidez do ácido fluorídrico vale 6,8 vezes 10 a menos 4. E o Kb vale 4,4 vezes 10 a menos 10 do metilamônio. Tá bom? Ácidos e bases de Lewis. Jane Lewis observou que em reações ácido-base, que uma base de Bronsted-Lowry, aceptora de elétrons, sempre possui um par de elétrons que captava o íon H+, como amônia. Tá bem? Uma base de Bronsted, né, que capta um H+, lembra, base de Bronsted, substância que recebe H+, e ácido é substância que libera o H+, né? Vai formar aqui uma base, o ácido conjugado, o amônio, tá bom? Do outro lado da reação. Lewis definiu o ácido como uma substância que recebe um par de elétrons e base como uma substância doadora de um par de elétrons. Então ele foi um pouco além, tá bem? Para Lewis, uma base poderia doar um par de elétrons para qualquer espécie que tivesse falta de cargas negativas, e não somente ao H+. Os modelos de Bronsted-Lowry e Arrhenius citam ou lidam com ácido com substâncias relacionadas ao íon H+. Lewis vai um pouco além, tá? O ácido vai ser qualquer espécie que esteja com falta de elétrons, tá bem? Vou colocar um exemplo aqui bastante clássico deste modelo, tá? Onde não aparece o íon H+. Ó, observe o exemplo clássico entre o BF3, que é uma substância que tem o octeto incompleto, uma vez que o bóron vai ter 6 elétrons só, tá bem? Os 3 elétrons seu da camada de valência e as ligações que ele faz com o flúor. Ele fica com 6 elétrons. Ele vai ser considerado um ácido de Lewis, tá? Ele pode reagir com a amônia. O nitrogênio tem um par de elétrons aqui não ligados, né? Que vai ser chamado de base de Lewis. Então, o que é a base de Lewis? É a substância que doa um par de elétrons e ácido é a substância que recebe esse par de elétrons. Eles vão formar uma substância complexa aqui, ó, com essa estrutura aqui, tá bem? Vai formar uma ligação covalente entre o bório e o nitrogênio. E esse aqui é um exemplo
de ácido base de Lewis. Perceba que aqui não tem H+ nessa reação, tá bem? Então, ácidos de Lewis podem ser espécies com octeto incompleto e também cátions. E essa capacidade de alguns cátions que gerou a hidrólise das soluções salinas que a gente viu há um pouquinho de tempo atrás, tá bem? Bases vão ser essas substâncias que vão doar um par de elétrons, e esse modelo ácido-base é particularmente importante e utilizado dentro da química orgânica, tá ok? Por aqui, pessoal, a gente para de falar sobre equilíbrio químico, tá? Ainda faltaria ver solução tampão, ainda faltaria ver soluções com solubilidade, né? Constante solubilidade, mas isso vocês vão trabalhar bem mais fortemente dentro da química analítica, tá bom?